Leão, eu queria que você contasse um pouco toda essa questão que a doutora Eunice falou da importância da adoção, o Fernando falou sobre o sentimento de proteção, né, de direito. Acolhimento, direito à família, né, direito ao papel de ser filho, né, e o de ser pais também. Né? Sim. Passa também por, necessariamente, questões burocráticas, legais. Sim, Né? muitas. É preciso que seja, de alguma forma, que haja esse controle. Se você, respeitando toda a forma, o desejo que você explanou ontem, né, de vir aqui falar, conte um pouco como foi esse caminho da adoção. O caminho burocrático da adoção. Isso. Bom, começou a nossa adoção, foi uma adoção tardia. A Fer tinha 6 anos já quando foi adotada. A minha esposa já a conhecia do Semeia, que hoje está incorporado ao GAAD. E a minha esposa ia lá, eventualmente, fazer alguns trabalhos voluntários. E um dia a gente recebeu uma ligação da diretoria que a Fer estava legalmente disponível para começar um trabalho de adaptação com uma família e se a gente tinha interesse. Ela tem um irmão mais velho, que é nosso filho biológico, e as idades eram parecidas, ela era um pouquinho mais nova, que era o que a gente queria, alguém um pouquinho mais novo que o nosso primeiro filho. E aí a gente começou esse processo. Fizemos todo um trabalho de avaliação no fórum, muito bem feito, com assistente social e psicólogo, até que a Fer foi... a gente ganhou a guarda provisória da Fer e ela foi para casa. Foi trâmite legal, né? É um trâmite legal. A legislação prevê esse... Durante esse tempo, foi um processo aí de uns 2 meses, em que ela ia para casa e voltava embora, né, filha? Era horrível, não era? E depois da guarda provisória, rapidamente a gente ganhou a guarda permanente e ficamos estagnados nessa posição por alguns anos. E aí entramos com o processo de adoção, que levou aí, foi durante a pandemia, então ele levou aí, acho que uns 2 anos, Fer? Uns 2 anos aí, mas foi durante a pandemia, né? Então houveram aí A pandemia atrapalhou? Exato, alguns atrasos por questão de trabalho à distância, home office, e é isso. Hoje esse processo já está finalizado, né? A gente já tem uma certidão de nascimento nova e passaram-se já 7 anos, 8 quase. Quase 8. Como que foi esse processo de integração? Aí eu queria que um passasse a bola para o outro aí, que vocês contassem. Porque a Fernanda já era mocinha, né? Tinha 6 anos, né? Já era uma meninona, né? 6 anos. Foi meio natural, né, filha? Você chegou, principalmente com o seu irmão? Sim. Acho que foi mais rápido com ele. Foi mais rápido que o seu irmão, né? A diferença sua para o seu irmão mais velho? 1 ano e meio. 1 ano e meio, tá. E Se deu bem com ele? Pode contar só para nós aqui, o pessoal da televisão aqui. Me dei bem de primeira. Eles chegaram, foi muito marcante. Logo no primeiro dia de adaptação, ela chegou, eles começaram a conversar e ele começou a mostrar as coisas para ele. E eles rapidamente começaram a brincar juntos e é uma coisa assim muito, muito marcante, né? A família da minha esposa, que segue o espiritismo, eles falam que é um negócio assim fora da curva, porque eles rapidamente já começaram a brincar e conversar e estão assim até hoje, né? Não brigam. Imagina. Olha lá, tá ao vivo, hein? Tá ao vivo. Irmãos? Imagina, ele com 15, ele tá fazendo 15 hoje, ela com 13, imagina quanto que não brigam. Mas são muito, muito ligados. E aí, nessa época, eu tinha um emprego onde eu era marítimo, então eu passava metade da vida fora de casa. Então, isso também fez com que o nosso processo, meu e dela, de integração,
Eu acho que foi menos intenso do que com sua mãe, mas demorou mais, né? E com a mãe, que ficava direto com a Vanessa, minha esposa, foi uma coisa bastante intensa, né? Até hoje. Mas também é muito forte, né? O vínculo das duas foi uma coisa que cresceu e se tornou um negócio impressionante. Eu não sei, você quer acrescentar mais alguma coisa? Não? Tá bom? É uma nova... a família passa a ter uma nova configuração, né? Passa. É? Passa. A gente tem uma dinâmica nova, mas eu acho que o que ajuda muito é a comunicação. A gente conversa de uma forma muito natural sobre isso, né, Fer? Então, tem coisa que, por exemplo, a gente comenta que ela fala, não lembro disso. Aí, às vezes, ela mesma fala, foi antes de eu chegar. Então, isso acontece de uma forma muito natural, né? Ninguém finge em casa que não existia uma história pré-Fer. Certo. A gente lembra com muito carinho do dia que ela chegou, do vestido amarelo de abacaxi. Que a gente foi comprar com ela. Como é que é essa história? O que mais você lembra? Pode contar dessa história do vestido aí? Eu não entendi. Me levaram para escolher uma roupa e foi a minha primeira. Então foi muito especial. Eu escolhi. E eu tenho até hoje essa roupa. Tem, tá guardado. Não serve mais, né? Não. Você não cresceu muito, mas não serve. Isso aí. Tem uma outra coisa engraçada desse dia, não tem? O quê? Você me chamando de pai? Sim, eu lembro, eu não sei, era muito difícil falar o nome dele, aí, mais fácil era chamar de pai, né, já iria me acostumar mais rápido. Ela me chamava de pai, aí eu perguntei, mas filha, você sabe qual que é o meu nome? Não. O nome é pai. Era pai. É nome forte, né? Muito. Doutora Eunice, essa parte legal, há quem, eu também por desconhecimento, parece que a lei trava um pouco esse processo, dificulta um pouco. É correto essa minha impressão? Ou me convença que eu estou equivocado, por favor? Eu não acredito que a lei dificulte. Toda a responsabilidade do Poder Judiciário em declarar que aquele casal está habilitado, pode receber uma criança ou um adolescente como filho. Então, esses cuidados que são tomados de entrevista com psicólogo e assistente social, o estágio de convivência, que o deles foi um pouco mais longo do que o habitual, né? Que o estágio de convivência, depois daquela aproximação de 2 meses, que ela ia e voltava, que é extremamente dolorosa para a criança e para a família, mas é necessário, porque nesse momento que você ia e voltava, é que foi possível se estabelecer se haveria empatia de você com seus pais, com seu irmão, né, com aquela família e deles com você. Porque é um período de aproximação, de experiência. E a aceitação tem que ser mútua. Exatamente. Né? Se ela não aceitasse a família, e infelizmente nós já tivemos casos assim, de uma criança ir para uma família e não querer aquela família. Não é por nada especial, mas não tem afinidade. Então, esse período doloroso era necessário. E depois do estágio de convivência, acho que por força do seu trabalho, que ficava ausente, então houve demora maior, porque o estágio de convivência não costuma, é só verificar a adaptação da criança à família, da família à criança. Porque existe uma transformação da dinâmica da família, né? Uma criança que chega, né? Um filho que é filho para sempre, né? Traz uma transformação. E vocês, muito importante você ter falado do conhecimento que ela tem da história anterior dela. Não se pode negar que aquela criança, mesmo o bebê recém-nascido, chega com uma história. Então, há que ser respeitada a história da criança, né? Isso é muito importante e nós do grupo de apoio à adoção, né, Fernando, fazemos muito isso de conscientizar o casal que deseja adotar, que respeitar aquele ser humano que chegou de forma integral. Tudo que aconteceu antes, né? A genitora que entregou o filho para adoção há que ser muito respeitada, né? Nós aprendemos isso, ensinamos isso
discutimos isso com as famílias. Então, eu acho que o que aconteceu com vocês, Pedro, então não acho que a lei seja um entrave, pelo contrário, é um cuidado. E atualmente, já posso contar, o casal que vai se habilitar para adoção, ele tem que fazer, uma lei recente de 2010, tem uma determinação que o casal faça um treinamento psicossocial e jurídico. Então, diz, mas quem vai ter filho não precisa fazer nenhum curso, não precisa fazer nada, é só ir tendo mais a responsabilidade. Então, algumas comarcas faz curso de vários dias, nós temos aqui, em geral, um período de 2h30, que é a equipe técnica de psicólogos e assistentes sociais que fazem, o juiz da vara da infância, o doutor Alessandro, participa, o promotor também, algumas vezes. Então, o casal saber do que se trata a adoção, né? Onde está entrando? Porque muitas vezes a pessoa fala, eu vou lá e adoto. Não, tem que saber, né, do que se trata. Eu vou fazer uma pergunta difícil, doutora, mas tem equívoco no casal quando ele opta pela adoção? Equívoco quer dizer assim, às vezes parece que é uma ação social, né, uma ação... A motivação. Uma motivação. Você está falando o equívoco no sentido de por que eu quero adotar? Por que eu quero adotar? Pode haver, né? Não é uma ação social, não é uma ação de beneficência. Não Não é caridade. é caridade, né? Não é. É acolher um ser humano como filho, né? Isso. E depois da Constituição de 88, também nós tivemos um avanço de... não se fala mais em filho... todos são filhos, não se fala em filho adotado. A Fernanda é filha. Ela não é uma filha adotada, né? Não se fala mais, não há que se falar em filho adulterino, filho espúrio, não é? Filho adotado. São todos filhos. Então, esse cuidado que se tem, não é? Que a lei tem, é a grande responsabilidade do poder. Agora, a motivação da família, do casal ou da pessoa, porque nós sabemos que uma pessoa solteira, não é? Viúva, pode adotar, o casal pode adotar, o que viva em união estável, sem o casamento oficial, pode adotar. Atualmente, pela jurisprudência também, casais que vivem em uniões homoafetivas também podem adotar, não é? Desde que passe pelo crivo do Poder Judiciário, passe pela avaliação, para saber se aquela criança, aquele adolescente, estará num ambiente adequado à sua evolução como ser humano. É óbvio que isso pode ter variação aí Brasil afora, mas a equipe de Itapetininga, a senhora fez referência ao Dr. Alessandro, né, a equipe técnica dele aí do fórum. Está preparada para todo esse processo? Sim, são assistentes sociais e psicólogos e vocacionados. A gente tem uma liberdade muito grande de fazer contato com as técnicas, né? As técnicas que eu digo, assistente social e psicólogo, para abreviar a gente fala as técnicas, né? Então, somos muito felizes aqui em Itapetininga com o trabalho da Vara da Infância. Isso porque nem sempre em todo o Brasil existe o mesmo referencial. Há comarcas que têm dificuldade de poucas técnicas trabalhando, não é? Mesmo nós aqui, a nossa equipe técnica atende a outras comarcas, como aqui de Porangaba, né? Por exemplo, que não tem técnicos lá. Então, é uma sobrecarga, não é? Então, nós podemos... agora, voltando à motivação, a motivação para adotar é ter amor para dar e querer ter uma família, quem ainda não tenha filhos, ou querer ampliar uma família, ter mais filhos, não é? Mesmo, há casais que mesmo que tenham a possibilidade de ter de forma natural, optam pela adoção. E já tivemos caso aqui de um casal que veio de outro país, veio da Argentina, tinha uma filha de 11 anos e queria muito mais uma filha para fazer companhia para a irmã. Você sabe de quem eu estou falando, né? De repente, tinha uma menina mais ou menos da mesma idade da Juliana, mas essa menina tinha mais 2 irmãos. Esse casal adotou os 3.
a menina, o irmão Francisco e um pequeno, um menor Tiago. que tinha. Adotou todos. Tiago. O Tiaguinho, né? Então a família do Javier e da Maria Luísa ficou. E eles estavam no cadastro. Isso que é transbordar amor, né, doutor? Eles estavam no cadastro de pretendentes à adoção, tinham chegado há pouco tempo da Argentina, então, vamos dizer, a colocação deles era no fim da fila. Mas pela possibilidade de adotar 3, eles passaram em primeiro, porque ninguém da fila estava Disposto a pegar 3, né? Então, Isso é uma obrigação da lei ou é uma recomendação? A fila, vamos dizer, o que se fala a fila, o cadastro de adoção, os casais que se inscrevem são colocados em ordem cronológica. Então, o primeiro casal que se inscreveu antes dos outros, ele é consultado se tem uma criança disponível. Se, naquele momento, ou a criança daquela idade não está no perfil que ele indicou, que o casal indicou da criança desejada, né, os outros são chamados. Foi o que aconteceu com esse casal da Argentina. Eles passaram na frente de todos, porque eles estavam aptos para adoção e dispostos a adotar 3. Receber os 3. Como nós já tivemos outros casos semelhantes. Voltando para o Fernando, de forma online, acho que é mais do que parteiro, né? Ele já deve ter visto quantas constituições de novas famílias. Não, Fernando, qual que é a tua motivação para estar nesse segmento? O que te deixa feliz nesse movimento da adoção, Fernando? Olha, eu tenho muita sorte, não é? Durante muitos anos, praticamente 25 anos, eu trabalhei na área da adoção, me afastei durante alguns anos, estou retornando agora, e dentre outras grandes alegrias, uma delas é ouvir a doutora Eunice Granato, do alto da sua experiência, da sua imensa dedicação ao tema, falar sobre o trabalho extraordinário que ela realizou juntamente com o GAAD, não é? Eu acho que o que me permitiu passar tantos anos é que eu, a cada vez que presenciava o encontro de uma criança que vivia num abrigo com a sua nova família, havia uma verdadeira revolução afetiva, não é? Eu conhecia as crianças na vida no abrigo. Meu trabalho era analisar, após a indicação do juizado de menores ainda, depois da infância e da juventude, as crianças adotáveis legalmente. Um dos meus papéis seria prepará-las para o encontro com as suas novas famílias. E no início eram famílias estrangeiras, famílias suíças, da entidade para a qual eu trabalhava na época, a Fundação Terre des Hommes. Depois, famílias brasileiras, porque eu acreditei que o brasileiro também era capaz de realizar adoções tardias, interraciais, de grupos de irmãos. Os estrangeiros faziam belíssimas adoções dessas crianças, mas era um grande desafio que nós, brasileiros, também nos capacitássemos. E esse foi o papel fundamental da adoção. E dentre as histórias belíssimas que eu presenciei, uma delas era de uma criança que viveu 10 anos num abrigo. E foi adotada. Um ano depois eu fui visitá-la e os pais contaram a seguinte história. Os colegas diziam, então você tinha sido abandonado? E aí, já seguro de ser filho da sua nova família, ele dizia, não, eu não fui abandonado, porque meus pais foram me buscar. E os pais eram os pais adotivos, 100% os únicos pais que essa criança conheceu. Eu acredito que o poder humanizante da adoção é muito poderoso, é muito forte. Ele, na verdade, transforma as consciências de toda a sociedade. Tira da indiferença, da inconsciência, algo que é fundamental, que é o sofrimento do outro. E o outro, nesse caso, é uma criança. A doutora Eunice e tantos outros advogados que trabalharam e trabalham por essa causa
acompanharam a profunda transformação humana dessas crianças, que de crianças esquecidas nas instituições passaram a ser filhos, com nome e sobrenome, com um projeto de vida. A Fernanda, com seu irmão, seu pai e sua mãe, ela traz uma história que seguramente ela vai transformar em novas sensibilidades. Ela vai olhar para aquelas crianças que ainda esperam por uma adoção. Talvez, quem sabe, atue um dia junto ao GAAD, talvez já atue, mas ela é um exemplo do que poderá vir a ser feito no futuro. A adoção tem essa ponte que constrói o nosso futuro. Então, as famílias adotivas hoje sensibilizam o conjunto da sociedade para a realidade de ainda pelo menos 3.000 crianças em todo o Brasil que são legalmente adotáveis, mas ainda não encontram vocações adotivas nas mais de 35.000 famílias candidatas à adoção, pela razão importante que precisa ser analisada, que são crianças maiores, são crianças não brancas, são grupos de irmãos, são crianças com necessidades especiais. Aí está todo o nosso desafio, e por mais que tenhamos avançado pedagogicamente, culturalmente, e Itapetininga é um exemplo, nós ainda temos um grande caminho a percorrer.